Os anjos decaídos e a perda do paraíso. A queda dos anjos e a perda do paraíso são consequências do progresso físico e moral dos mundos habitados pelos espíritos. A felicidade nesses mundos está diretamente ligada à predominância do bem sobre o mal, que resulta do avanço moral dos espíritos. O progresso intelectual por si só não é suficiente, pois a inteligência também pode ser usada para o mal. Quando um mundo atinge um período de transformação em sua hierarquia, ocorrem mudanças na população encarnada e desencarnada. Grandes emigrações e imigrações ocorrem nesse momento. Aqueles que, apesar de sua inteligência e conhecimento, persistiram no mal e se rebelaram contra Deus e suas leis se tornam um obstáculo ao progresso moral futuro, uma causa constante de perturbação para os bons. Portanto, são excluídos da humanidade a que pertenciam e são enviados para mundos menos avançados, onde aplicarão sua inteligência e conhecimento para progredir e expiar suas faltas passadas e endurecimento voluntário através de existências penosas e árduo trabalho. Para esses seres, essas outras populações, que são novas para eles e estão em estágios primitivos de desenvolvimento, não são senão anjos ou espíritos decaídos que vieram para expiação? A terra da qual foram expulsos não era um paraíso perdido para eles? Essa terra não era um lugar de delícias em comparação com o meio hostil em que agora estão relegados por milênios, até que mereçam se libertar dele? A vaga lembrança intuitiva que têm da terra de onde vieram é como uma miragem distante que lhes lembra o que perderam por sua própria culpa. Ao mesmo tempo em que os maus são afastados do mundo em que habitavam, espíritos melhores os substituem, vindos da errância ou de mundos menos avançados dos quais mereceram sair. Esses espíritos consideram a nova habitação como uma recompensa. Assim, a população espiritual do mundo é renovada e purificada, e ao longo do tempo o estado moral do mundo melhora. Essas mudanças às vezes são parciais, limitadas a um povo ou raça, e outras vezes são gerais, quando chega o período de renovação para o globo. A raça adâmica, por exemplo, apresenta as características de uma raça exilada. Os espíritos que a compõem foram enviados para a Terra, que já estava habitada por seres primitivos imersos na ignorância, com a missão de fazê-los progredir, levando-lhes a luz de uma inteligência desenvolvida. Isso prova que o mundo de onde esses espíritos vieram era mais avançado do que a Terra. Como esse mundo entrou em uma nova fase de progresso e os espíritos não acompanharam esse progresso devido à sua obstinação, eles estavam fora de lugar e se tornaram um obstáculo para o progresso divino. Por isso, foram exilados e substituídos por outros espíritos que mereceram a oportunidade. Ao enviar essa raça para a Terra como um lugar de trabalho e sofrimento, Deus disse a eles: vocês obstruíram as minhas leis, e por isso, eu os expulsei do mundo onde poderiam viver felizes e em paz. Aqui, vocês estarão condenados ao trabalho, mas, pelo bom comportamento, poderão merecer perdão e retornar à pátria que perderam por sua falta. Em sua misericórdia, Deus enviou-lhes um Salvador, que os iluminaria sobre o caminho a seguir para sair desse lugar de miséria, desse inferno, e alcançar a felicidade dos eleitos. Esse Salvador foi enviado na forma de Cristo, que lhes ensinou a lei do amor e da caridade, que eles desconheciam e que seria o verdadeiro meio de salvação. Além disso, espíritos superiores encarnam na Terra de tempos em tempos, não possuindo as qualidades de Cristo, para cumprir missões especiais que são benéficas tanto para o avanço pessoal deles como para o cumprimento dos planos do Criador. Dizer que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na Terra na época de Adão e que estavam manchadas por vícios que resultaram em sua exclusão de um mundo melhor é a única interpretação racional do pecado original, um pecado individual e não resultado da culpa de outros que eles nunca conheceram. Dizer que essas almas ou espíritos renascem várias vezes na Terra para a vida corpórea, a fim de progredirem e se purificarem, e que Cristo veio esclarecer essas mesmas almas sobre suas vidas passadas e futuras, é dar um sentido real e sério à missão que a razão pode aceitar. Um exemplo familiar, mais enfatizado pela analogia, tornará mais compreensíveis os princípios que acabaram de ser expostos. Imaginem um grupo de seres expulsos de seu mundo devido ao seu mau comportamento e enviados, por misericórdia, para viver no meio de um povo bárbaro.
Uma mensagem de encorajamento e promessa foi transmitida a eles: vocês violaram as leis, e em seu mundo, se tornaram uma causa de perturbação e escândalo, e por isso foram expulsos. Mas aqui vocês podem resgatar o passado. Podem, pelo trabalho, construir uma posição honrosa e se tornarem pessoas honestas. Vocês têm uma importante missão a cumprir: levar a civilização a essas tribos selvagens. A disciplina será rigorosa, mas justa, e saberemos reconhecer aqueles que se comportarem bem. Vocês têm em suas mãos as escolhas, podem melhorar se desejarem, pois têm o livre-arbítrio. Para esses seres lançados em meio à selvageria, sua terra natal não é um paraíso que eles perderam devido às suas próprias faltas e rebelião contra a lei? Na terra distante, eles não são anjos decaídos? A mensagem de Deus a esses espíritos exilados na terra foi: vocês desobedeceram às minhas leis, e por isso, os expulsei do mundo onde poderiam viver felizes e em paz. Aqui, vocês estão condenados ao trabalho, mas podem, pelo bom comportamento, merecer o perdão e retornar à pátria que perderam por causa de suas faltas. À primeira vista, a ideia de decaimento parece contradizer o princípio de que os espíritos não podem regredir. No entanto, deve-se considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, mesmo em uma posição inferior, não perde nada do que adquiriu, seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, independentemente do meio em que esteja inserido. É como um homem do mundo condenado à prisão por seus crimes. Certamente, esse homem está degradado e em queda do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido nem mais ignorante. É crível que esses seres se transformarão repentinamente em modelos de virtude? Que abandonarão imediatamente seus erros do passado. Para acreditar nisso, seria necessário desconhecer a humanidade. Por essa razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente de seu orgulho e de seus maus instintos. Por muito tempo, ainda conservaram as tendências que trouxeram consigo, um resquício da antiga levedura. Quando esses espíritos atingem certo grau de purificação, recebem missões proporcionais ao seu progresso, eles desempenham todas aquelas atribuídas aos seres dos diferentes níveis de evolução. Como Deus criou desde a eternidade, sempre houve espíritos para satisfazer todas as necessidades do governo do universo. São seres inteligentes submetidos à lei do progresso. Existem dois tipos de progresso, o intelectual e o moral. Podemos observar o progresso físico no ambiente em que vivemos e o progresso espiritual em nosso íntimo. À medida que adquirimos conhecimento, precisamos utilizar todos os nossos recursos para fazer o bem e construir um futuro melhor. Para essa evolução, é necessário abraçar o serviço de renovação interior, com base na disciplina, e assim avançar conscientemente. Pela evolução externa, o homem domina o ambiente ao seu redor, mas é pela evolução interna que ele adquire as virtudes que nos conduzem aos caminhos da paz e da compreensão, garantindo-nos alegria e auxiliando em nossa ascensão espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. Paz e luz.